Cristiane Pinto, nesse ato 1, nós vamos falar sobre impunidade. Me fale sobre você. Então, Lília, em primeiro lugar, obrigada por me chamar para esse ato, por participar dessa conversa. Eu sou advogada, professora universitária, e eu tenho uma experiência mais relacionada à atividade das empresas, né? Essa atividade, ela já dura por 22 anos, né? Então, basicamente, eu atuo com uma assessoria empresarial, especialmente relacionada à estruturação de sociedades, né? Nesse meio tempo, eu passei a lecionar e lecionando, outros caminhos foram sendo abertos, né, por assim dizer. E é claro que a pesquisa, né, é um campo que se abriu especialmente de maneira mais aprofundada com a docência, né? Então foi a partir da docência que eu acabei adotando um rumo profissional um pouco mais abrangente, né, especialmente para me dedicar um pouco mais à pesquisa acadêmica, né, coisa que numa atuação profissional diária a gente não faz muito, né. Então, nesse sentido, eu passei a fazer alguns cursos de pós-graduação, até depois, mais tarde, investir no curso de mestrado e doutorado, onde, de uma certa forma, as minhas pesquisas foram se aprofundando em temas mais variados, mais amplos, né? E aí, a partir disso, eu acabei desenvolvendo alguns estudos relacionados a questões ambientais mais específicas no foco do meio ambiente urbano. Então, algumas problemáticas relacionadas às cidades de um modo geral. Então, tem sido esse o foco da minha pesquisa nos últimos anos. Dentro dessa sua pesquisa nos últimos anos, que você fala desse foco da questão ambiental nas urbanoides, vamos chamar assim, você acredita que dentro das regras estabelecidas, dentro dos códigos estabelecidos nas sociedades, é previsto esse convívio entre indivíduos e o meio? Então, é Ou ainda previsto. está muito fraco isso? Não, é previsto, mas a gente tem uma questão de fundo que eventualmente a academia não discute, né? Isso tem muito a ver com o tema que você propôs nessa conversa de hoje. Existem muitas regras, né? E as regras, efetivamente, nesse campo, nesse assunto, elas são muito boas, tá? Elas são muitas e elas são muito boas. Mas há uma questão de fundo que eventualmente não é muito bem percebida pela sociedade, né? Então, o que que acontece? A despeito dessas regras, especialmente essas que eu dedico um pouco mais à minha pesquisa, que se relacionam à estruturação das cidades, de que maneira as cidades devem servir as pessoas, né? O que não se coloca em perspectiva são efetivamente questões sociais, né? Ou seja, a despeito de existir, né, uma quantidade de regras bastante grande sobre como as estruturas da cidade devem servir as pessoas não têm acesso efetivamente a essas estruturas, né? Ou seja, questões sociais e econômicas que não são resolvidas a despeito das normas que são feitas para as pessoas, né? Então, falta acesso das pessoas à cidade, né, de um modo geral. Então, há uma questão social, econômica, que vem antes dessas regras, né? Então, a gente pode dizer assim, ó, tem um hiato, né, entre aquilo que acontece efetivamente na vida das pessoas, tá, e aquilo que está na lei, de um modo geral, né? Isso representa um efeito muito ruim, né? Porque as pessoas acabam tendo uma crença que é muito comum, e a gente escuta muito isso, né? Fora do ambiente técnico, né? As pessoas têm uma crença de que as regras que estão postas, tá? Elas necessariamente não precisam ser cumpridas, né? Porque elas não servem, de fato, a todos, né? Elas servem, eventualmente, a um grupo de pessoas, tá? E aí a gente passa a conviver com esse estado de impunidade que a gente comentava mais cedo, né? Ou seja, passou a ser alguma coisa um pouco naturalizada que as regras, ou algumas regras, efetivamente não são cumpridas mesmo, porque elas não são feitas para todas as pessoas, né?
elas são feitas ou pensadas por um determinado grupo, né? Então, a gente passa a identificar na sociedade alguns comportamentos que são típicos dessa crença, né? De que, olha, eventualmente as regras podem ser cumpridas, porque o resultado prático ou não vai ser nenhum, ou eventualmente ele não me atinge, porque eu sou eventualmente de uma classe determinada da sociedade, né? Então, a realidade que a gente tem é essa mesmo, né? Então, o caso brasileiro, falando de uma maneira mais ampla, ele é muito bom para a gente colocar esse tema, né? Então, há um conjunto de regras basicamente bem vasto, grande e bom, por assim dizer, só que o problema se liga mais à efetividade dessas normas, tá? Daí essa dificuldade que a gente tem, né, na compreensão do funcionamento do nosso sistema, principalmente do sistema judiciário, por assim dizer, né? Porque ele é feito por um grupo de pessoas que necessariamente não tem uma ligação mais efetiva ou pessoas que estão um pouco descoladas, né, da realidade social brasileira. É mais ou menos assim que eu penso, que eu vejo. Você acredita que essas pessoas que fazem as regras, por exemplo, elas enxergam situações como dos considerados invisíveis? Hoje, basicamente hoje, nós estamos no dia 9 de abril de 2020. Nessa data, nós tivemos uma retirada de pessoas que são viciadas em crack da zona, né, conhecida como Cracolândia, no centro de São Paulo. Elas foram retiradas para serem levadas para abrigos. Entretanto, dentro desse cuidado que existe, desse processo de isolamento, essas pessoas, não havia o cuidado na hora da retirada dessas pessoas. E eram muitas, eram muitas. E elas ocupavam os ônibus, né, que iam levá-las a um determinado abrigo num certo desespero. Era como se elas quisessem sair dali, mas elas, enfim, elas não tinham como sair dali, sabe? Então elas se amontoavam. Será que de repente o que falta para essas pessoas que fazem as leis é justamente enxergar os polos mais distantes da sua visão, do seu núcleo? Então, nossa, essa é uma discussão super importante, né? Você sabe que hoje eu estava lendo alguns textos relacionados ao tema que você me propôs, né? E num desses textos eu li algumas frases assim muito que me tocaram muito, né? Uma delas falava o seguinte: olha, a lei ela impede a justiça. Isso é Nossa. muito sério, né? Isso é muito sério. E esse tema, essa frase, na verdade, ela estava no contexto de um artigo mais específico do tema de direitos humanos, que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui, né? Então, veja, a lei, eventualmente, ela impede a justiça não como, não a justiça institucionalizada, não o poder judiciário, mas a justiça efetiva, né? Então, olha, veja, a despeito do caso que você mencionou, daquelas pessoas estarem em uma localidade que eventualmente não seria apropriada para elas, então aplica-se uma regra sem nenhuma lógica, né? Sem nenhum propósito, digamos assim, sem o seu real propósito, né? Qual seria o propósito? Proteger essas pessoas, né? Esse Sim. seria o propósito. Vamos proteger essas pessoas, vamos levar essas pessoas para um lugar mais digno. Isso efetivamente aconteceu? A regra, não aconteceu. A regra foi aplicada? Sim. Alguém violou a regra? Não. Mas ela não foi aplicada, ou seja, não se concedeu justiça para o caso, né? Justiça para o caso concreto. E é exatamente isso que a gente tem. Né? Você me falando desse exemplo, eu lembrei de uma outra hipótese bem diferente dessa que você está mencionando, mas para a gente entender o que é essa questão relacionada à aplicação da regra, né? Hoje estava a imprensa estava noticiando o caso daqueles milhares de brasileiros que não vão conseguir, pelo menos a princípio, porque a regra é essa, não vão conseguir receber o auxílio emergencial porque o cadastro dessas pessoas do CPF é irregular ou está irregular, né? Então, vejam, criaram uma regra, a regra é legal, né? Tá? Então, foi criada uma regra e enfim, ela foi colocada para ser aplicada imediatamente, onde o requisito de regularidade cadastral era impositivo.
Se você não tem o seu CPF regularizado, você não recebe o benefício. Agora, o que a mídia discutia era justamente o seguinte: olha, perguntaram para alguns representantes, né, ligados à administração do pagamento desse benefício, e os representantes do governo diziam assim: não, mas nós estamos cumprindo a lei. A lei está sendo cumprida, as pessoas têm que ter o seu CPF regularizado. E aí, nas discussões que eu via hoje, as pessoas colocavam exatamente isso. Mas por que o CPF é um requisito? Por que o CPF é um requisito? Então, se essa questão não atinge a finalidade, que é fazer com que as pessoas não morram de fome, muda esse requisito. Muda esse requisito, porque do contrário as pessoas vão morrer de fome, né? E aí, se a gente for perguntar, mas por que elas morreram de fome? Motivo do óbito, cadastro irregular. É exatamente esse. Então, ou seja, não há, em alguns casos, muita lógica no estabelecimento de algumas regras, ou eventualmente elas nem sequer são pensadas, né? Então, a lógica, ou seja, a justiça, né, o critério de justiça, eventualmente ele nem é levado em consideração, o que é uma loucura, né? O que é uma loucura, porque as regras elas deveriam servir ao bem-estar das pessoas, né? E isso necessariamente não acontece. Então, vejam, né? Um dado. Você citou o exemplo das pessoas, né? Naquela circunstância, e a gente está falando agora aqui de uma outra relacionada ao mesmo evento, em que a justiça não está sendo feita, tá? As regras estão sendo cumpridas, mas a justiça não está sendo feita, né?